Olá, meus preciosos irmãos, graça e paz, abençoados de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Superando os Desafios pela Graça. Que alegria ter você aqui conosco mais uma vez, para estudarmos, para compartilharmos, para crescermos em graça, à luz da graça de Deus e da escatologia consumada, conforme a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo. Antes de começarmos, quero te pedir com carinho, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das novidades dos próximos vídeos que serão postados aqui. Isso é muito importante, dê o seu like principalmente, dê a sua inscrição, porque o YouTube ele entende que o conteúdo tem relevância quando tem participação dos ouvintes, dos que estão ali compartilhando este grande momento que nós estamos fazendo aqui, tá? Então vamos lá, compartilhe se ainda não compartilhou, entendeu? E deixe os comentários, tá bom? Primeiramente eu solicito a você que assista o vídeo até no final, para que não fiquem as dúvidas. Aí sim, se assistindo o vídeo até o final, tendo alguma dúvida, deixe nos comentários, eu respondo com o maior prazer, entendeu? E estamos aqui para isso, para que nós possamos, unidos, junto do mesmo Espírito, podemos crescer na graça de Deus, tá? E se você está chegando agora, vindo de outra plataforma, quem sabe, ou foi indicado por um amigo ou amiga, ou está visitando pela primeira vez, sinta-se à vontade para compartilharmos junto a palavra de Deus. Você é muito bem-vindo a este ambiente de liberdade, a verdade que edifica a sua vida espiritual. Agradeço também de coração sua presença. Vamos juntos nessa ambiência de comunhão e crescimento na palavra de Deus. Portanto, hoje vamos mergulhar em dois textos extraordinários das Escrituras. É 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, do qual está inserido o nosso tema sobre o que é o arrebatamento da igreja. Isso é muito importante. Ou também, o que é a transformação dos corpos? Como se deu isso? E o que é a ressurreição dos mortos? Todos os três tópicos estão inseridos nos dois versículos de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 e 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 52. Portanto, vamos ler essas passagens para que fiquem já esclarecidos dentro do entendimento daquilo que nós vamos estudar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 nos diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Portanto, ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração, e assim nós, juntos, nós cresceremos mais e mais nessa sabedoria espiritual que é a graça de Deus através da escatologia consumada. Portanto, analisando 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, à luz da escatologia consumada, com profundidade bíblica que nós vamos fazer isso, e com a clareza conceitual e linguagem revelada. Esse verso tem sido um dos mais mal interpretados pela teologia futurista, sendo usado para sustentar a ideia de um arrebatamento físico, secreto ou coletivo para o céu. Ou seja, tratando-se como de um arrebatamento da igreja, todo mundo sai aos ares, tudo num momento só, com os corpos físicos, e tudo, e assim sucessivamente. Mas será que é isso que o texto ensina? Será que o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17
É isso mesmo que está falando isso? Que seja um arrebatamento de igreja? Até então ainda não consegui identificar esses termos, arrebatar a igreja. Pois vamos lá então, vamos examinando aqui, nós estamos examinando a palavra de Deus, estamos examinando, como diz o apóstolo Paulo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então vamos expor a verdade que a Escritura revela de forma exaustiva e estruturada aqui na palavra de Deus. Então é o seguinte, 1 Tessalonicenses 4,17 diz o quê? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então trata-se de arrebatamento. Vamos lá. O primeiro caso que nós podemos imaginar, como se tratasse, né, vamos dizer assim, de algo físico. Vamos dizer assim que se essas coisas se tratassem de algo físico, o que seria uma questão como, por exemplo, uma questão absurda? Por exemplo, imagine um crente, né, lavando louças, quem sabe lavando roupa, quem sabe lavando sua moto, seu carro, e de repente é sugado para o céu com um balão de hélio com a Bíblia na mão, deixando os carros, moto, todas, panelas para trás. Meu prezado, isso só passa como uma ilusão, uma fantasia na cabeça de quem imagina essas coisas fisicamente. Porque na realidade em si, a palavra de Deus não tem respaldo para esse assunto de arrebatamento físico. Até porque nós vamos observar que a palavra de Deus ela fala claramente que corpo, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Isso é 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52. No capítulo 15, versículo 50. Olha o que nos diz. 1 Coríntios 15, 50. E agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Portanto, se a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, meu prezado, como pode ser ressuscitado, pode ser arrebatado, quer dizer? O que o Senhor Jesus Cristo quer lá no céu com algo que ele mesmo se referiu que não serve para nada? Olha só. Não, meu Raimundo, não é isso não, Jesus não falou isso, falou assim, vamos lá, é João capítulo 6, 63, olha o que nos diz, João capítulo 6, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse, o Espírito são vida. Meu prezado, minha prezada irmã, a carne não subirá, ela não vai herdar o reino de Deus, é o que está escrito. Vamos ver mais algo que é coerente mais com a razão de que a carne não sobe? Mas sim, ela desce, é o contrário. Em Eclesiastes capítulo 12, o versículo 7. Olha só, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Tá claro ou não tá? Tá bem óbvio. Tá bem, como ele diz, bem estampado que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então vejamos que se a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, o que pode então herdar de nós o reino? As mansões celestiais, a área, a ambiência espiritual, vamos dizer assim. Na verdade, meu prezado irmão, minha prezada irmã, é o Espírito. Se é o Espírito, aonde que podemos constatar isso? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, e vamos ver mais alguns outros versículos. Vamos lá, versículo. Olha o que o apóstolo Paulo trata desse caso. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. Olha, o apóstolo Paulo está tratando-se que o corpo dele, que é o tabernáculo, se desfizer, porque ela vai para o pó.
Tá compreendendo a razão, toda esse exemplo que nós estamos dando aqui, e fazendo ilustrações e tudo mais? É que o corpo físico não pode herdar o reino de Deus, mas sim o espírito. Quer dizer, no tocante ao arrebatamento, o arrebatamento em si, que trata 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, nós vamos deixar claro isso, que está se tratando realmente de um estado em que se encontravam os irmãos espiritualmente, para assim serem transformados em nova criatura. Entendido, irmão? Vamos lá, mais uma vez aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, nós já lemos. E o versículo 2, olha só, do capítulo 5 de 2 Coríntios. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Olha só, quer dizer que o apóstolo Paulo está dizendo claramente que o corpo físico dele, o corpo biológico, ia se desfazer, ou seja, ir para o pó, de onde veio, como diz Eclesiastes 12:7, e que ele mesmo não poderia herdar o reino de Deus, como o próprio apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, e agora aqui no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, ele descreve que desejaria ser revestido. É a palavra revestir, que significa vestir novamente. Porque despir, como ele falou aqui, a palavra despir significa, ou seja, tirar, deixar de ficar nu. Ou seja, o espírito, sem um corpo humano, é como dizer assim, sem esse tabernáculo, é como se tratando do espírito estar nu, ou então ele ser vestido novamente, ou seja, então ele ser revestido de um novo corpo espiritual, aí sim, um corpo espiritual, tá? Então esse corpo não pode herdar de Deus. Então, quer dizer, a realidade, então, não se trata de uma levitação coletiva, ou seja, em questão do arrebatamento, né? Não se trata de uma levitação coletiva e física, biológica, não. Mas de uma elevação espiritual. Ou seja, as nuvens também são um símbolo bíblico do juízo de Deus e da presença divina. Como Isaías, por exemplo, capítulo 19, vamos ler duas passagens. Em referência à questão dos irmãos ter sido arrebatados, né? E se encontrar nos ares, ou nas nuvens, quer dizer, na questão de nuvens. Nuvens, como nós estamos vendo, e vamos adentrar um pouco do assunto, se trata-se de um estado de juízo. Foi exatamente a época em que o Senhor Jesus Cristo ele veio em juízo para Israel. Ele veio em juízo para Israel, mas também agora em benefício para aqueles que o estavam aguardando para a salvação. Essa salvação, meu prezado irmão, que eu creio que você já tem aguardado para ser salvo. Meu prezado irmão e minha prezada irmã, 1 Tessalonicenses 4,17 não se trata de salvação do Espírito, não. A salvação com que eles estavam aguardando ali, na verdade em si, era uma salvação de transformação, porque quando eles estavam no seu estado de, como diz assim, distantes de Deus, separados por causa da morte espiritual, em relação à desobediência da lei, que todos pecaram e destruídos estavam da glória de Deus, então agora eles iriam receber uma transformação para o estado de comunhão com Deus. Na verdade, é isso. Não se trata de uma morte física, biológica, e muito menos que eles iam subir para a glória com corpo físico e tudo mais. Não, isso é só fantasia. Então vamos ver agora em questão do estado, onde eles se encontraram entre nuvens. A Bíblia nunca afirma, não afirma em lugar algum que a igreja seria arrebatada e levada para o céu. Não tem, meu prezado irmão. Isso é só uma ilusão fantasiosa que muitos como eles conseguem deformar esse tipo de ilusão. Vamos lá. Isaías capítulo 19, versículo 1 e Daniel capítulo 7, versículo 13. Diz o seguinte, primeiramente, Isaías 19, 1. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele,
e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Ou seja, essa nuvem era ligeiramente uma analogia, como é que diz? Uma comparação, assim, um símbolo, né, de juízo de Deus sobre o Egito. Vamos ler Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Então essas nuvens, na verdade em si, trata-se de juízo. Exatamente isso é o que, até mesmo que descreveu o próprio Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 21, deixa eu ver se isso é o 43, acho que é o versículo 19, se não me engano. É 21, 19, deixa eu ver aqui. Versículo 20. Olha só. E o 21. Mas quando vide, Lucas capítulo 21, versículo 20 e 21. Mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que dos campos não entrem nela. Agora versículo 22. Porque dia de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, aí versículo, só para completar aqui, versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se cumpra, até que os tempos dos gentios se cumpram, se completem. Então vejamos que, meu prezado, todas essas coisas aconteceram dentro daquela geração. Juízo sobre Israel. Nós estamos falando exatamente de onde o Senhor Jesus Cristo ele falou, de Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2 e 3. Por exemplo, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, ali perto ali diante do templo, né? Os discípulos chegaram para ele e fizeram várias perguntas para ele, dentre elas, quando seria a sua vinda? Você não está esperando a vinda de Jesus ainda? Ou não? Sim, né? Só que diante dessas passagens você vai ver que não tem um sentido prático, lógico, espiritual, para que isso possa concretizar os seus sonhos, viu, meu irmão? Você sabe quando é que você vai se encontrar o Senhor? Quando você se desfizer, que nem o apóstolo Paulo falou. Se nós se desfizermos desse corpo, aí sim nós vamos estar com o Senhor. Exatamente isso. Nós já vamos se encontrar com Ele. Nós estamos exatamente de conformidade com as palavras do apóstolo Paulo. Agora, arrebatamento, se você se arrebatar nesse corpo físico, não espere isso. Se você queria deixar para cozinhar o feijão só amanhã, esperando o arrebatamento hoje, não. Pode pegar seu feijãozinho, colocar na panela e botar no fogo lá para cozinhar a sua carne, vai lá assar seu bife, e não espere o arrebatamento dia seguinte, nem de 5.000 anos. Não. Muito menos a qualquer momento, não espere. E sim, agora sim, nós aguardamos, ser despido, ou seja, deste corpo e ter uma nova vestimenta. Então nós desejamos ser revestidos, nesse caso, como o apóstolo Paulo falou, aí sim, de um novo corpo, é um novo corpo espiritual. Amém? Vamos lá. Primeiro, Mateus capítulo 24, versículo 1, 2 e 3. Nós estamos referenciando aqui a questão do juízo de Deus, que ele falou que viria em nuvens, e das quais, sim, como ele diz assim, aí procederia a questão do arrebatamento, que na verdade, sim, foi tirado dos irmãos de um estado de morte espiritual para o estado de espiritualidade, como ele diz, de restauração, isso. Então, por quê? Porque na verdade, sim, o apóstolo Paulo até falou mesmo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz que, dizendo o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, pois Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Quer dizer, os irmãos, eles foram reconciliados com Cristo, com toda, na verdade, se a humanidade foi reconciliada. Aí o irmão diz: não, quer dizer que todos são filhos de Deus? Não, nós estamos falando que foram todos reconciliados. Por quê? Porque na verdade a lei acabou. O pecado foi
aniquilado, como diz Hebreus 9, 26, que o pecado foi aniquilado. Pecado significa a desobediência a Deus através das leis que foi dada a Moisés. Então, quer dizer, se a lei foi acabada, o pecado também em si acabou. Até as transgressões da lei, tá? Então, isso não confunda, às vezes, a questão de pecado como transgressão da lei com obras da carne. Hoje nós temos, sim, obras da carne. Nós podemos expressar isso até mesmo ali em Gálatas capítulo 5, 19 a 22. Nós podemos ver as obras da carne. Isso existe hoje em dia. Só que eles, na verdade, não te separam de Deus como um filho. Como diz, você paga tudo que você cometer aqui. Nós cometemos algo de desejo da carne, cobiça da carne. Tudo nós iremos, como diz, colher e plantar e colher aqui mesmo. Agora, o filho de Deus, espiritualmente, você nunca vai deixar de ser filho. A verdade é isso. Eu até quero reforçar essa passagem com você, porque às vezes você pode pensar, não, mas quer dizer que pode fazer tudo? Não, você pode fazer, só que você paga. Vamos ver isso, Gálatas, você paga aqui mesmo, né? Gálatas capítulo 6, versículo 7, olha o que diz. O Paulo falando aos Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Olha, já é uma exortação. Se quiser errar, pode errar, mas olha só o que vai acontecer. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, olha só, se você tem uma conduta que vai contra os princípios, que seja, vamos dizer assim, que seja doméstica, que seja, vamos dizer assim, da nossa Constituição Federal, se nós semeamos na carne coisas ao contrário do que rege as leis do país, por exemplo, o que vai acontecer? Olha o que a passagem diz aqui, ó. Da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então tudo que nós semeamos, colhemos aqui mesmo. Exatamente isso. Portanto, meu prezado, dando continuidade então, nossas passagens que nós estamos abordando, sobre a vinda de Jesus Cristo, que decorre também, como é que diz, que o arrebatamento decorre da vinda de Jesus Cristo. Então vamos para Mateus capítulo 24, versículo 1 e 3. Olha o que nos diz. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vês tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Do que Jesus está falando? Do juízo que viria sobre Israel. Do juízo, exatamente. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular e dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, que esse não haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha, meu prezado irmão, isso é sério. O Senhor Jesus Cristo está falando claramente da sua vinda, a qual estava incluso o arrebatamento. E qual foi as últimas palavras de Jesus a respeito deste assunto? Posso ler? Você está preparado mesmo para ouvir essas palavras de Jesus Cristo, que vai falar agora, resumindo tudo aquilo que ele falou sobre o arrebatamento, sobre a sua vinda, né, em juízo naquela época? Você está preparado para ouvir? Posso dizer mesmo? Tem certeza? Eu vou dar 5 segundos para você, não, 10 segundos para você pensar um pouquinho. Se você realmente está pronto para ouvir. Vamos lá, então você já está pronto. Então, vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 34. Olha o que nos diz. Jesus falando de tudo, um resumo do que ele falou sobre sua vinda, sobre o juízo, sobre os falsos profetas, sobre as guerras e rumores de guerras, sobre o arrebatamento, sobre a transformação de corpos. Vamos lá, resumindo, e sobre a grande tribulação também. Você pode ler no capítulo 24, você vai ver
a maioria desses, principalmente sobre a grande tribulação, sobre todas as promessas de Jesus Cristo a respeito da sua vinda, que envolveria o arrebatamento. Vamos ler o versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmão, você crê nas palavras do Senhor Jesus Cristo ou crê no que o mundo religioso está dizendo para você hoje? Que Jesus Cristo ainda vem, que o arrebatamento ainda está no futuro. É isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos aqui, exatamente para que nós possamos mergulhar profundamente, exaustivamente, dentro do conhecimento da palavra de Deus. É isso. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que você está aí, é para nós compartilharmos o amor de Deus, é para nós crescermos em graça, cada dia, cada hora, e nós avançarmos para frente no conhecimento da graça de Deus. Portanto, Paulo escreve aos crentes de Tessalônica para consolar os que haviam perdido os entes queridos, por exemplo, na ocasião também ali dos irmãos que estavam preocupados, que os irmãos já haviam sido morridos. Aí vamos dizer assim que os irmãos poderiam estar imaginando, nós vamos ser transformados, vamos agora ser novas criaturas em Deus espiritualmente, e nossos entes queridos que foram mortos fisicamente, biologicamente. Mas vamos ver, o que acontece? Então, quer dizer, eles pensavam que os mortos em Cristo perderiam a salvação, ou a vinda do Senhor. O apóstolo, então quer dizer, o apóstolo então agora tranquiliza, tanto os mortos quanto os vivos participariam da esperança escatológica. Mas qual era essa esperança? A vinda de Cristo em juízo contra Jerusalém. É o que nós mencionamos, Mateus capítulo 24. Que ocorreria dentro daquela geração. A geração onde os discípulos estão vivos. Aquela geração do qual o próprio Senhor Jesus Cristo, ele estava vivo com os discípulos ali, falando abertamente, fisicamente, entre os discípulos. Então isso é que na verdade em si tratou-se da vinda de Jesus Cristo, do arrebatamento. Isso é uma grande realidade. E meu prezado irmão, aí o que acontece agora? Nós vamos adentrar agora um assunto muito importante que é sobre a transformação dos corpos. Ou seja, onde a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que diz que nós seremos transformados. Exatamente, vamos falar agora neste momento. Portanto, a palavra transformado, que significa a palavra transformar. Ser transformado significa mudar de forma. A verdade é isso. Alterado em natureza ou condição. Na maioria das ocorrências, essa transformação é interior, visível aos olhos físicos e se refere ao homem interior. Ou seja, a transformação, ela pode ser física e pode ser interior. Mas no nosso caso, a transformação ela foi interior, ou seja, no espírito. Vamos ver, fazer como diz, uma analogia bíblica ou procurar algumas passagens que possam ilustrar essa questão para nós, tá? Porque quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre essa expressão de transformação. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Agora, e nós seremos transformados. Agora nós queremos saber que transformação foi essa, que é o mesmo que o arrebatamento. A transformação foi os irmãos terem sido arrebatados. Entendeste?
Então agora nós temos que ver que transformação foi essa. Vamos para dois versículos-chave, para o nosso entendimento, tá? Para que nós possamos entender que transformação foi aquela. Primeiramente, Romanos capítulo 12, versículo 2, no dia seguinte: e não sede conformados com este mundo, isso, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Amém? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, a transformação da mente. É a transformação que os irmãos tiveram no primeiro século, exatamente do estado, só que eles se encontravam, além disso, mortos espiritualmente por causa do entendimento. Então Deus foi com que tirou eles daquele estado, entendeu, de morte espiritual devido por causa do entendimento, e agora colocou no estado, entendeu, de glória. Foi exatamente isso. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, olha só, transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito de nosso Deus. Amém? Então essa transformação que nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, isso se deu-se espiritualmente, uma obra miraculosa do Senhor Jesus Cristo. Não foi os irmãos terem sido, o corpo deles fisicamente ter sido transformado em outra coisa parecida qualquer, não. Não, isso foi uma transformação espiritual, ou seja, mudando de um estado que os irmãos se encontravam, mortos espirituais por causa da desobediência à lei de Moisés, e agora colocados no estado de glória, tá? Portanto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que fala sobre a transformação, refere-se à mudança espiritual da condição adâmica, né, para a condição redentora em Cristo. Não há uma transmutação biológica. Eu já expliquei isso, e que não houve uma transmutação biológica, não. Isso foi, na verdade, sim, uma transformação espiritual. Então, quer dizer, a necessidade, né, dessa transformação foi sair do estado adâmico para entrar em Cristo. Adâmico se referindo, todos aqueles rituais rudimentares que a lei prescrevia para que eles pudessem obedecer, dentro dos rudimentos da lei, e que eles desobedeceram, caíram em tentação, desobedeceram, foram na verdade afastados da presença de Deus, que a Bíblia diz até mesmo em Isaías, né? Olha aqui em Isaías capítulo 59, versículo 2, que o pecado faz uma separação entre o homem e Deus. Vamos ler isso. Diz o seguinte, Isaías capítulo 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouçam. E aconteceu o quê? A palavra nos diz que, mesmo aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, isso mesmo, capítulo 3, versículo 23, que diz o quê? Pois todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, viu? Como completou-se o raciocínio espiritual e lógico dentro da palavra. Quer dizer, que por ele estar naquela condição, separados de Deus por motivo, os irmãos, né? E por motivo da ignorância em que eles se encontravam, devido ao afastamento de Deus, por o pecado que fizeram afastar da presença de Deus, houve então a necessidade agora de eles entrar em Cristo, sair do estado adâmico, isso, e entrar agora em Cristo. Foi exatamente isso que eles houve a necessidade de Deus se manifestar para justificarmos de todas as obras de infidelidade que foi contra Deus por causa da lei de Moisés. É o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto. Sobre a necessidade, né? Olha o que diz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e o versículo 19.
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Exatamente isso. Hoje, meu prezado irmão e minha prezada irmã que está me ouvindo, quando você nasceu biologicamente, você já nasceu justificado em Cristo e salvo. Salvo, eu não digo salvo como se tratando da nosso corpo biológico, não. Salvo em referência à vida eterna e morte eterna, ou seja, quando você nasceu, você já nasceu com vida eterna. Essa é a realidade, porque todos nós, com o Filho de Deus, já nascemos justificados, nós já nascemos eleitos, nós já nascemos reconhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Você crê nisso, meu prezado irmão ou minha prezada irmã? Sim, você crê nisso? Ou seja, quando já nasceu biologicamente da sua mãe e seu pai, você já nasceu justificado em Deus. Você já nasceu com o Filho de Deus. Vamos ver isso? Você quer um pouco sobre esse vamos dizer assim, abre um parênteses, né, para essa questão, que é muito importante. Isso é um prazer quando nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, dentro da revelação da palavra. Eu não digo revelação como se tratando de profetas. Profeta não existe hoje, não. Eu trato de questão de revelação com ato de conhecimento, tá? Que é a iluminação do nosso entendimento. É o que a palavra diz. Nós somos iluminados. Isso é, você está sendo iluminado através da palavra, com as verdades da palavra de Deus, através da escatologia consumada, tá? Bom, 2 Coríntios 5, 18, 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quer dizer, quando se trata de reconciliar o mundo, meu prezado irmão e minha prezada irmã, quer dizer que o mundo todo foi reconciliado. Aí você diz, que é isso, irmão? Irmão, mas isso aqui é um divisor de águas. Os filhos de Deus, irmão, eles são guiados pelos filhos de Deus. O apóstolo Paulo fala claramente isso, inclusive Romanos capítulo 8, versículo 14, que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Olha só, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então vejamos que a Bíblia fala também de um divisor de água, como diz, quero usar um provérbio popular, né? É que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal, o que diz a palavra? Não é dele. Meu prezado, exatamente. É o que diz Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos ver aqui essa passagem. Vós, porém, não é esse? Não é esse mesmo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, então tem um divisor de água. Mesmo que todos foram justificados, por que essa justificação que eu falei, me referi que todos foram justificados em Cristo? É que, na verdade, a justificação é porque não precisa mais ninguém estar mais debaixo do jugo da lei de Moisés. Você compreendeu agora? Não é preciso, não é necessário, não é obrigado mais e não existe mais esse tipo de adoração a Deus através dos rudimentos da lei de Moisés. Por isso todos estão justificados, não precisa mais. Agora, o divisor de água como diz o provérbio popular, nesse caso aqui, porque os filhos de Deus, eles são exatamente guiados pelo Espírito de Deus. Exatamente, enquanto que a Bíblia diz que os que não têm o Espírito de Deus, esses não são de Deus, tá? E nós, mais uma vez, eu quero até reforçar, já falei em outros vídeos, que filho de Deus não se trata de denominacionalismo, tá bom? Não se trata de denominacionalismo. Eu sou da igreja A. Não, mas eu sou da igreja B. E eu sou da igreja C. E você? Eu sou da igreja D. E você, fulano? Eu sou da igreja J. Meu prezado irmão, isso tudo, na verdade, são obras de homens. Obras de homens. Isso tudo, na verdade, são fundamentos de homens. São doutrinas humanas, na verdade, porque o templo de Deus, ele é você. Deus está em você. Deus está em nós. A Bíblia nos diz claramente
que você, meu prezado irmão, você, minha prezada irmã, você é o templo do Deus vivo. Se eu tenho Deus em mim, que se eu sou parte, como membro do corpo de Cristo, que nós somos o templo e individualmente nós somos membros, é o que a Bíblia diz, né? E se Deus está em mim, o que eu vou fazer? Na verdade, buscar Deus em outro lugar. Eu posso sim, em qualquer outro lugar, como nós temos liberdade, entendeu? Graças a Deus nós somos cristãos em Cristo libertos. Você, meu prezado irmão e minha prezada irmã, nós somos libertos. Nós podemos sim visitar qualquer denominação desta daí, mas não, se é que nós temos o entendimento da graça de Deus, somos iluminados, nós não podemos, não é que nós não podemos, nós somos guiados pela verdade, vamos dizer assim, mais claro. Nós somos guiados pela verdade que nós não conseguimos buscar Deus onde ele não está. Porque se eu tiver de buscar Deus, eu busco Ele onde é que Ele está. Onde é que Ele está? Ele está em mim. Você tem que buscar Deus onde Ele está. Onde Ele está em você. Entendido? Isso é muito importante. Tem muita fundamentação. Sim, eu falei que ia mostrar para você que aonde que nós somos referenciados como templo de Deus. É 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha só. E também o capítulo 6, versículo 19. Olha só o que nos diz a palavra. E também, 2 Coríntios, também, no capítulo 6, versículo 16. Olha o que nos diz a passagem. 1 Coríntios 3, 16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só. É aquilo que nós estamos falando. Se você, o apóstolo Paulo falando, sois vós, quer dizer, vós é mais de uma pessoa, mas em particular nós somos membros desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 diz que nós somos o corpo de Cristo, tá? Em particular, né? Membros desse corpo. Então, quer dizer, se nós somos o templo desse corpo, você pode visitar, nós podemos visitar, porque nós temos liberdade em Cristo. Nós podemos louvar a Deus em qualquer lugar. Se eu quiser me reunir com os irmãos, seja de qualquer denominação, eu vou lá. Eu me reúno com eles sem problema algum. Agora, tornar-se adepto, tornar-se, como dizer assim, subjugado, aliás, as doutrinas de homens que desvinculam você da graça de Deus, aí é outra coisa. Se associar, como dizer assim, a uma doutrina que tira você do caminho da verdade, da graça de Deus, aí um outro cenário diferente. Mas liberdade você tem, tá? Como todos nós temos. Então, capítulo 6, versículo 19, 1 Coríntios, diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Olha só. Que habita em vós mesmos, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos. Fala claramente, meu prezado irmão e minha prezada irmã. Não tem rodeio. 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16. E que o consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus. Olha, diz claramente, meu prezado irmão. E que o consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. É isso aí. Então, exatamente isso. Então, a transformação do corpo, que nós estamos tratando dos corpos, não foi uma transformação literal, fisicamente, biologicamente, não. A transformação dos corpos, entendeu? Que trata-se lá de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, é uma transformação espiritual, tá? Então vamos prosseguindo o nosso entendimento da palavra de Deus. Então quer dizer que a necessidade da vinda do Senhor Jesus Cristo para justificar, para poder transformar aquele corpo adâmico em um corpo espiritual. O corpo adâmico, na verdade, em si, é o corpo com o qual foram sujeitos, entendeu, ao pecado, à desobediência a Deus, e assim ficaram como estado de morte espiritualmente. Então, a necessidade de Cristo para que ele pudesse ter vindo naquela época e morrer na cruz, tudo mais, foi para que trouxesse vida,
ou seja, há um corpo natural e um corpo espiritual, certo? O primeiro homem é terreno, o segundo é celestial, ou seja, o terreno é o corpo humano que nós estamos habitando nele. Porque na verdade, meu prezado irmão, eu vou te fazer a Bíblia fala agora, abriu mais um leque aqui no entendimento. A Bíblia fala, a palavra de Deus falou no capítulo 15, versículo 44 de 1 Coríntios, sobre corpo natural e corpo espiritual. Eu quero colocar fazer uma colocação aqui muito importante, muito mesmo importante. Quando se tratando de corpo material, corpo natural, quer dizer, o nosso corpo, esse corpo na verdade é uma revestimento nossa. Ele na verdade não é o que nós somos em si para Deus. Deus reconhece nós como filhos, o nosso corpo espiritual, sim, e não o nosso corpo material. Entendeu? Okay. Por que, irmão? Vamos lá. Eu vou te adiantar. Nós estamos neste corpo em si, tendo experiência aqui nesse mundo, porque nós somos filhos de Deus. E como já desde antes da fundação do mundo, nós fomos reconhecidos, chamados, escolhidos por Deus e também criados por Deus desde antes da fundação do mundo. Olha só o que diz Hebreus capítulo 2, o versículo 14, né? Hebreus capítulo 12 e o versículo 14. Diz o seguinte: e visto como os filhos participam da carne, olha só, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Vamos analisar essa passagem aqui, meu prezado irmão e minha prezada irmã. Quando você participa de uma coisa, não é que você se originou daquilo, entendeu? Aqui está falando claramente que nós como filhos de Deus, participamos de carne e sangue. Isto é, não que nós demos origem neste corpo humano. Não. Participar é uma coisa, dar origem é outra, diferente. A nossa origem, olha, mano, a nossa origem, na verdade em si, é celestial. A nossa origem, na verdade, é celestial. Mais uma vez reforçando. Vamos ver isso? Irmão Raimundo, será que... Irmão, o que o senhor está falando? Será que isso tem realmente um amparo bíblico, algo que realmente possa estar centralizado no que você está falando? Sim, meu prezado irmão e minha prezada irmã. Vamos só primeiramente resumir aqui esse versículo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Olha, quer dizer que houve uma comparação entre a manifestação de Deus na carne, que a Bíblia diz que Deus é Espírito. É ou não é? Sim. A Bíblia fala claramente em João capítulo 4 e o versículo 24, que Deus é Espírito, olha só. E ele estava fazendo uma comparação, que ele estava participando de carne e sangue, e assim seus filhos participariam também. Olha o que diz João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Olha só. Se Deus é Espírito, meu prezado irmão e minha prezada irmã, a Bíblia fala claramente em 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16. Eu estou fazendo uma colocação muito bem centralizada de nós como filho de Deus, e com o qual você está tendo entendimento que esse corpo humano nosso não é o que seja filho de Deus, e sim o nosso espírito. É por isso que a transformação do nosso corpo, ou seja, do corpo dos irmãos do primeiro século, não foi físico, e sim o espírito, no espírito. Olha só, vamos lá, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério. Opa, sumiu aqui, só um momento aqui a passagem bíblica. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Olha, só essa primeira fase aqui do versículo. A Bíblia diz que Deus se manifestou em carne. E o que ele é, meu prezado irmão? Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, a Bíblia, a palavra de Deus trata-se dos seus filhos como Espírito.
E a Bíblia diz claramente, assim como ele se manifestou na carne, foi em Hebreus 2,14, que ele participou de carne e sangue, que a Bíblia, pelo que está se tratando aqui, 1 Timóteo 3,16, que ele está participando de carne e sangue, Deus. E assim seus filhos também estão participando de carne e sangue. Entendeu? Entendeu? Agora se encaixou a lógica espiritual dentro da escatologia? Então vejamos que a nossa identidade, ela é espiritual. É o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha só. Nossa identidade, ela é celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha só. Mas, olha só, a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver a passagem, bem, só um momento aqui, outra tradução. 20. Só um momento, rapidinho aqui, deixa eu ver aqui a nossa. Filipenses capítulo 3, aqui ó. Mas a nossa pátria está no céu com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e nós aguardamos. Isso, irmão, quando está falando que nós aguardamos esperança a sua volta de lá, isso está tratando-se dos irmãos do primeiro século que estavam aguardando, nós já passamos por esse entendimento, estavam aguardando o Senhor Jesus Cristo em juízo, que veio no ano, antes do ano 70, isso mesmo, onde culminou-se com a destruição do templo em Jerusalém, com a invasão de Jerusalém através do exército. Nós lemos em Lucas capítulo 21, versículo 20 em diante, Lucas capítulo 19, 43 em diante, e Mateus capítulo... Então, que todos estavam aguardando a vinda do Senhor Jesus em Jesus Cristo. Todos estavam aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo em juízo dentro daquela geração. Mas nós estamos ficando com a primeira parte do versículo, que diz que a nossa pátria está nos céus. Porque eles compunham a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se perdura até hoje. A Bíblia diz que é de geração em geração, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, a nossa pátria está nos céus, individualmente, tá? Não trata-se de igreja do Senhor Jesus Cristo como um corpo físico que Jesus Cristo vem buscar. Não, isso é ilusão religiosa, tá? Não tem esse conceito bíblico que trate desse assunto diretamente, tá? Mas o que fala sobre o arrebatamento é exatamente do corpo espiritual. Então vamos lá. Então o que é que diz a expressão de abrir e fechar de olhos? Olha só. Ou seja, a expressão usada por Paulo, ou seja, de abrir e fechar de olhos, indica que o evento seria repentino, rápido e decisivo. Isso não significa um teletransporte corporal, mas uma transição escatológica entre as alianças. A verdade é isso. Quer dizer, entre um velho pacto e um novo pacto. Isso tudo ia mudar de uma forma repentina. Embora que depois os irmãos e os judeus, eles continuaram ali com alguns rituais de obediência à lei, como, por exemplo, eles iam para o templo, eles pagavam dízimo, tudo que é relacionado à lei, eles faziam batismos, batismos que são abluções, são rituais da lei de Moisés, da purificação. Então, todos aqueles rituais ainda eles se seguiam depois da morte de Cristo. Por quê? Que estava em transição do velho pacto, que é a antiga aliança, para a nova aliança. A verdade é isso. Então, meu prezado irmão, dando continuidade, o assunto é muito importante mesmo, mas nós vamos falar um pouco sobre os ressuscitados em Cristo. Porque o 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Versículo 16, isso expressa esse assunto. E aí já nós pegamos essa passagem para poder explicar um pouco sobre esse assunto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16. Vamos ler aqui, só. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16. Diz o seguinte:
Pois o próprio Senhor descerá do céu, a tradução está muito ruim aqui. Deixa eu passar por outra tradução. Aqui que o negócio está... Tradução, na tradução daqui, beleza, tá aqui. Vamos lá novamente, vamos ler aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois o próprio Senhor descerá do céu. Perdi aqui de novo. Tá, pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Exatamente isso. Então isso quer dizer que, na verdade, meu prezado irmão e minha prezada irmã, que os ressuscitados, como diz aqui, ressuscitariam primeiro. Nós vamos já adentrar esse assunto, para que nós possamos ter um entendimento relacionado a este belo assunto para o nosso entendimento. Olá, meu prezado irmão, vamos dar continuidade ao nosso entendimento relacionado aqui sobre ressuscitados com Cristo. Vamos lá. Ou seja, meu prezado irmão e minha prezada irmã, a frase "e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro", de 1 Tessalonicenses 4,6, deve ser entendido à luz do contexto escatológico consumado. Irmão, e o que significa essa questão de escatologia consumada? Irmão, meu prezado irmão e minha prezada irmã, a escatologia consumada é que estuda, entendeu, os eventos que ocorreram no primeiro século relacionado à vida espiritual. Exatamente isso. Como, por exemplo, a vinda de Cristo foi exatamente aqui naquela época. E tudo está em conformidade com todas as profecias, com as palavras do Senhor Jesus Cristo, com as palavras do próprio apóstolo Paulo e assim sucessivamente. E dentre elas nós estamos abordando o assunto sobre o arrebatamento da igreja, né? Isto é, igreja de aspas, porque não tem igreja no nome lá, igreja. O arrebatamento dos irmãos que foram arrebatados, tá? Individualmente, pela transformação do seu estado de morte espiritual para uma vida eterna, um estado de transformação para o estado de glória, corpo de glória, isso mesmo. Então vejamos, quem são os mortos em Cristo, em questão da referência a 1 Tessalonicenses 4,16? Os mortos em Cristo são os santos que morreram fisicamente antes da consumação do século. Sim, agora está falando de morte física, sim, biológica. Só que a transformação não foi do corpo físico, não. Foi, na verdade, que eles ressuscitaram em corpo glorioso, entendeu? E deixaram o corpo velho lá, onde ele devia ficar, que é debaixo do chão, tá? Então, os mortos em Cristo são os santos que morreram fisicamente antes da consumação do século, mas que mantinham fé no Messias. Muitos desses eram os que haviam crido em Cristo nos dias dos apóstolos, e outros foram justificados pela fé desde os tempos antigos, mas aguardavam o cumprimento da promessa da redenção plena. É o que descreve, inclusive, Hebreus, né, capítulo 11, versículo 39 a 40. Vamos ler essa passagem para a nossa meditação? Hebreus, capítulo 11, versículo 39. Hebreus, capítulo 11, versículo 39. Vamos ler aqui, rapidinho. E todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então quer dizer, eles foram sim aperfeiçoados depois que os corpos de todos os irmãos foram arrebatados, os corpos que eu digo, os corpos espiritual, né, que tem corpo espiritual, a Bíblia fala de corpo espiritual e corpo material.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 em diante, já vai tratando-se desse assunto. Pode ler até o versículo 44 direto, tá? Mas os irmãos que estamos falando os corpos que foram ressuscitados, dos irmãos, isso sim, o corpo espiritual saíram dos túmulos, na verdade, em si, não o corpo físico, mais uma vez, não foi esse corpo físico. Então os irmãos saíram no estado, estado de glória, exatamente isso, junto com aqueles irmãos lá de Hebreus, capítulo 11, versículo 39 a 40, né? Então vejamos que tipo de ressurreição era essa. Não era uma ressurreição física, literal, os corpos saindo dos túmulos, não. Mas uma ressurreição espiritual e posicional diante de Deus, marcada pela entrada definitiva no reino celestial, com Cristo. Exatamente isso. Os que haviam morrido na esperança da promessa foram vivificados espiritualmente, recebendo acesso à plenitude da vida eterna prometida quando o véu da antiga aliança foi removido. Então, meu prezado irmão e minha prezada irmã, chegamos aqui uma conclusão, ou seja, nós ficamos então, está claro na expressão, o Senhor descerá do céu com alarido, que não se trata de uma operação aérea divina com barulho literal, trombeta audível ou cristãos flutuando rumo ao céu, como balões. Não, nada disso. Isso é uma linguagem profética, usada em toda a Bíblia para descrever a ação divina, juízo e transição de alianças. Então quer dizer que a verdade da morte que foi vencida é a morte espiritual, a separação entre Deus e os homens que imperava sobre a lei. Porque a morte física ela existe até hoje. Todos ano, todo dia, mundialmente podemos constatar pessoas morrendo, né? Quer dizer que a morte que tratou-se, que Jesus Cristo venceu, ali foi a morte espiritual, tá bom? Então que Deus continue nos abençoando, um forte abraço. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, te peço aí encarecidamente, se inscreva, porque isso é importante, porque tanto o meu amor, eu tenho um amor, graças a Deus, em transmitir as verdades da palavra de Deus, acerca do Evangelho da Graça de Deus, dentro da escatologia consumada, como eu creio também que se você chegou até esse momento, é porque você ama a palavra de Deus, é que você tem desejo de crescer cada vez mais, avançar no conhecimento da graça de Deus. Então, se você ainda não se inscreveu, se tem um amigo seu, um amigo que não se inscreveu, vamos se inscrever no canal para que isso possa reforçar mais este canal dentro da plataforma do YouTube e assim ele poder divulgar mais esse trabalho, entendeu, que está sendo desempenhado aqui para todos, entendeu, com todo amor e carinho, nosso irmão Raimundo, tá? Que Deus continue abençoando.